Olá pessoal, bom, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Computação Descomplicada e hoje a gente vai falar sobre armazenamento em cache. Bom, o que seria isso, né? Armazenamento em cache. Bom, o arquivo em cache ele é um componente de dispositivo que atua como um processo, né, temporário, e ele permite ao processador recuperar dados mais rapidamente, tá? Seja de computadores, de smartphones, né? É, é fácil assim entender como você pode adquirir esses arquivos, né, no PC, no celular, e fazer essa busca, né, de forma mais rápida. No cache, ele é uma camada, né, de armazenamento físico de dados de altíssima velocidade, que guarda ali um subconjunto de dados, né, geralmente temporário, para que futuras solicitações, né, referentes a esses dados elas sejam atendidas de modo mais rápido e mais rápido do que possível, né, de fazer ou acessar o seu local de armazenamento, que é acessar o HD, por exemplo. O armazenamento em cache ele permite reutilizar com eficiência assim, esses dados que são recuperados, né, ali do computador. Bom, para a gente entender assim como é que funciona, vamos pensar assim, considerar as caches assim, os caches de alimentos, né, e outros suprimentos, digamos assim, né, daqui do nosso mundo. Digamos que quando uma pessoa, né, no caso, teve um caso aí de um explorador, que ele retornou ali da sua viagem ali até o Polo Sul, né, isso em 1912, 13, por aí. Ele, no caso, com os homens dele, eles sobreviveram, né, devido aos depósitos, né, no caso, que seriam parecidos com as caches, de alimentos, né, que haviam armazenado ali ao longo do caminho, né. Bom, foi muito mais eficiente do que esperar que esses suprimentos chegassem, né, que fossem entregues a partir de eu chegasse, esperasse chegar de carro ou de helicóptero, qualquer coisa parecida. Esse armazenamento ele foi muito mais eficiente, né, para eles conseguirem ter acesso a esses alimentos. Enquanto ali, os caches, né, no caso na internet, eles têm um proposto assim, bem parecido. Eles vão armazenar temporariamente esses suprimentos, né, no caso que a gente vai chamar de conteúdo, né, e que são extremamente necessários assim para que os usuários façam uma viagem, né, uma navegação ali pela web. Como é que funciona esse armazenamento em cache? Bom, os dados de uma cache, geralmente eles são armazenados ali a partir de um hardware, né, que seja um acesso rápido, como no caso uma RAM, né, que é a memória de acesso aleatório, que falamos em outro vídeo. Também ele pode ser usado ali em paralelo com um componente de software, né. Bom, o principal objetivo, né, da cache ele é aumentar assim, aumentar muito, né, a performance, né, de recuperação dos dados, né, com a questão de reduzir a necessidade de acessar uma camada subjacente ali que seja mais lenta na questão do armazenamento. A substituição, né, da capacidade de velocidade, geralmente ele faz com que
um cache armazene um subconjunto de dados, né, de modo temporário. Em comparação por exemplo, com bancos de dados, né, código de dados, esses dados, né, são de modo geral completos, né, e duráveis. Então, essa velocidade ela vai contar muito nessa questão do armazenamento. Bom, a RAM, né, mecanismos ali de memória, devido à questão das altas taxas de solicitação, né, os IOPS, né, que são as operações de entrada e saída por segundo, tem um suporte de mecanismo, né, de RAM em memória, e esse armazenamento em cache ele vai resultar ali de um desempenho de recuperação dos dados que vai ser otimizado, né? Que além de reduzir custos, né, em grande escala, ele para apoiar assim a mesma escala, né, com esses bancos de dados tradicionais ali, a questão de rádio e de disco, eles seriam necessários recursos adicionais. Esses recursos adicionais eles vão aumentar os custos e ainda assim não vão ter condições de atingir a performance, né, da baixa latência, né, que é proporcionada pelas caches, né, por memória cache. Não vai suprir, não tem como comparar, digamos assim. Em termos de aplicação, as caches elas podem ser aplicadas e utilizadas assim em várias camadas, né, de tecnologia, sistemas operacionais, camadas de rede, rede de entrega de conteúdo, além de vários aplicativos web, banco de dados. A gente pode usar a cache assim para reduzir mesmo significativamente a latência e melhorar, no caso, as IOPS, né, que são as operações de entrada e saída por segundo, e para muitas cargas de trabalhos ali, de aplicativos, né, de leitura ali, portais de perguntas, respostas, jogos, compartilhamento de mídia, redes sociais, tá? Então a abrangência aí você pode perceber que é muito grande. E essas informações armazenadas em cache, ela pode incluir resultados de consultas a bancos de dados, de cálculos matemáticos complexos, solicitação de perguntas e respostas, né, na internet, por exemplo, tipo consulta em arquivo HTML, JavaScript, imagens, vídeos, então por aí vai. As cargas de trabalho com alto consumo, né, computacional, que trabalha ali em conjunto de dados, né, como mecanismos de recomendações, de simulações, também se beneficiam, né, de uma camada de dados de memória ali atuando como uma cache, digamos assim. Nesses aplicativos, os conjuntos de dados ali, eles são muito grandes, devem ser acessados ali em tempo real, em máquinas que podem ali abranger centenas de nós, né? Devido a essa questão da velocidade, né, do hardware, eles vão poder manipular dados em armazenamento que são baseados assim em discos de um gargalo assim de aplicativos, né? São significativos esse acesso a esses aplicativos. Com relação a padrões, né, de projeto, vamos falar de padrões de projeto em um ambiente computacional distribuído, né? Uma camada de armazenamento em cache dedicada vai permitir que sistemas e aplicativos sejam executados de forma independente do cache e com seus próprios ciclos, né, de vida,
sem o risco de afetar essa cache, né? Ali, no caso, o cache ele vai servir como uma camada central que pode ser acessada a partir de sistemas diferentes, que tenham o seu próprio ciclo de vida, topologia, arquitetônica. Digamos que isso é assim especialmente relevante, né? Em um sistema em que os nós de aplicativos eles podem ser dimensionados dinamicamente na direção horizontal, né, o caso horizontal ou vertical. E se o cache ele residir no mesmo nó, né, que o aplicativo ou o sistema, né, que está utilizando, o dimensionamento ele vai poder afetar a integridade, né, da cache. Bom, além disso, quando os caches locais eles são usados, eles vão beneficiar o aplicativo local que consome esses dados, né? Digamos que em um ambiente assim de armazenamento em cache distribuído, os dados eles podem abranger vários servidores de cache e ser armazenados em um local assim central, né? Para o benefício de todos ali na questão dos consumidores, né? Desses dados. Bom, aí vem aquela perguntinha, né? Eu posso apagar a cache? Bom, a cache ela é uma memória temporária, né? Logo, esse banco ele vai sempre ser abastecido com novos dados, imagens, áudios, vídeos, qualquer tipo de arquivo, né? Bom, deletar a cache significa assim você eliminar informações existentes, né? E abrir espaço para que novas coisas sejam salvas, né? Então, assim, todo sistema ele conta com uma participação, né, dedicada ali da cache que nunca vai deixar de existir. Bom, dá para limpar periodicamente, né, a cache no teu celular, por exemplo, do computador, e com isso você pode economizar armazenamento interno. Bom, o acesso, né, da cache não é assim um bom sinal, né? É visto que a tendência, né, com o tempo é de se tornar cada vez mais lento, né, e diminuir a performance do teu sistema, né, aplicações, navegações. Bom, isso pode acontecer pela questão da duplicidade desses arquivos, né? Por exemplo, que vão começar a embaralhar o processamento, o acesso a informações, né? Bom, eu vou dar aqui algumas dicas de como você apagar a cache em alguns dispositivos. Tá, vamos lá. Como é que eu apago, né, a cache do meu Android? Bom, você vai abrir ali as configurações, aí você vai lá em aplicativos, né? Aí você vai selecionar ali o aplicativo que você deseja apagar, né, essa cache. Aí você vai tocar lá em armazenamento, aí você vai pressionar um botão lá que está assim escrito limpar cache, tá? Aí você consegue limpar a cache do seu dispositivo tranquilamente. Bom, e o iPhone? Bom, o iPhone ele é mais chatinho, assim, ele tem mais regras, ele não permite ao usuário fazer muita coisa, tá? Por exemplo, ele não permite o usuário acessar todos os dados, né, da cache em aplicativo, né? Bom, no entanto, é possível, digamos assim, apagar um app, né, do teu iPhone sem excluir esses dados, para economizar assim espaço interno, né? Então,
você pode apagar, por exemplo, os arquivos temporários do navegador, né? Aí, bom, como é que você vai fazer isso aí? Você vai abrir lá o app Ajustes, né? E vai tocar em Safari, que é o navegador. Aí, bom, você vai rolar a tela ali, né, para baixo e vai selecionar a opção limpar histórico de dados do site. Aí você vai, confirma, né, que vai apagar o histórico ali, a cache e os dados do site. Aí vai melhorar um pouco o desempenho do teu aparelho. Tá, e na questão dos computadores, né, como é que eu consigo apagar as caches ali do Windows? Bom, no Windows é só vai seguir ali alguns passos simples, né, para apagar esses arquivos do cache do teu computador. Você pode utilizar um software de gerenciamento de arquivo, né, de arquivos temporários, que é próprio ali do sistema operacional. Bom, você vai ali no menu iniciar, aí você vai em limpeza de disco. Aí você vai abrir, né, o utilitário ali e vai fazer um escaneamento, né, da unidade onde os dados são salvos. Geralmente vai ser no teu Drive C, né, então você vai fazer ali esse escaneamento. Aí você vai selecionar ali as opções que irão aparecer, tipo arquivos a serem excluídos, né, aí você vai clicar em limpar arquivos do sistema. Então você vai fazer essa limpeza aí da cache do teu Windows para também melhorar o desempenho da tua máquina Windows. Bom, e como é que eu faço isso no meu macOS? Bom, o macOS ele não tem assim um gerenciador de arquivo em cache que é nativo, né? Mas mesmo assim ele te permite ali apagar os arquivos temporários, né, nas pastas localizadas no diretório RAR do teu sistema, né? Bom, aí você vai fazer assim, você vai acessar a barra de configurações superior, né, segurando a tecla Option. Você vai clicar em Ir e vai selecionar a biblioteca. Bom, aí você vai encontrar a pasta Cache, aí você vai remover todos os arquivos e pastas que estiverem dentro dela, né? Uma dica que eu deixo aqui é para você tornar uma coisa comum, né? Você ficar limpando a cache do seu aparelho periodicamente ali, para você poder reduzir esse acúmulo de arquivos no teu dispositivo, né? Muitas das vezes arquivos que você vai usar pouquíssimas vezes. Então, torne um hábito, né? Certo? De tempo em tempo você ficar limpando ali a cache do teu dispositivo, do teu sistema, do teu computador, do teu notebook, do teu celular e tudo mais. Então, torne isso um hábito que você vai ajudar ali a tua máquina na questão das funcionalidades e da velocidade. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, falando aí sobre armazenamento em cache. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir ali nossos vídeos e posteriormente mais e mais vídeos vão ser feitos aí para descomplicar essa questão da computação aí para vocês. Então, um abraço e até a próxima.